é um problema muito sério, que precisa ser tratado com muito profissionalismo, com muita criatividade, com muita atenção, com muito estudo, para que possamos realmente ter um índice de qualidade e de produtividade em nossos cursos de uma forma bastante positiva. Falar sobre evasão quase sempre nos leva a falar sobre problemas financeiros. Mas evasão é muito mais do que isso. E creio que nesta manhã, começo de tarde, nós poderemos estar discutindo com vocês a esse respeito. Novamente, é uma alegria ver tanta gente conhecida aparecendo assim rapidamente na nossa tela. Eu quero assim, deixar um abraço muito especial ao Miro, que está hoje lá no grupo das faculdades Paraíso, lá no Ceará, porque, além de ser um grande amigo, ele foi a primeira inscrição. Ele foi a primeira pessoa que se inscreveu nesse evento. E ele é um dos grandes amigos que a gente conquistou durante esses quase 40 anos de jornada no ensino superior brasileiro, em especial no ensino privado. Alguns pequenos lembretes. Em primeiro lugar, qualquer dúvida ou qualquer questão, por favor, coloquem no chat para que nós possamos, ao final, responder diretamente aquelas que forem possíveis e aquelas que não forem possíveis, nós daremos um jeito de nos organizar para fazer chegar as nossas respostas, em especial do especialista, que é o Fernando, sobre o assunto pertinente. Essa live ela está prevista inicialmente para 1 hora, mas ela, na verdade, ela não tem prazo definido. Nós estaremos aqui com vocês o tempo que for necessário para que nós possamos colocar todas as nossas posições e tentarmos realmente auxiliar as instituições e seus dirigentes num problema tão difícil e tão peculiar como esse. Novamente, te agradecer as quase 400 pessoas inscritas para esse evento. Nós já estávamos, eu particularmente, que há tempos estou aqui, sossegado aqui em Marília, né? Há tempo de voltar a vê-los e de voltar a conversar. Nós temos a ideia de, juntamente com o Fernando e com a ANUB, de começarmos a repetir mensalmente encontros como esse, sempre, né, elegendo temas candentes do interesse da gestão do ensino superior brasileiro. Portanto, antes de começar, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: vocês estão vendo aqui? Assim mesmo, né? Na verdade, o que nós temos aqui, aqui na CM Consultoria, nós criamos um departamento de pesquisa e produção científica para discutir temas interessantes e temas de profundidade relacionada à gestão educacional. Aproveitamos a oportunidade da ideia com o Fernando de falarmos sobre inovação e estamos aqui desenvolvendo o primeiro caderno sobre inovação contra a evasão. Usamos o mesmo tema que o Fernando vai desenvolver, e para isso daí nós fizemos começamos a fazer nossos estudos, né? Não queremos ser tão especialistas como ele, mas, na verdade, queremos ter, sim, posições claras
e, principalmente, trazer inovação, que é a base do encontro de hoje. Inovação para que nós possamos fazer as coisas melhor, que possamos oferecer soluções pertinentes para todos. Eu gostaria também, como eu sempre fiz, de lembrar para vocês a questão de livros interessantes. Tá? Você tem aqui do professor Rui Fava, né, um grande educador, né, o último lançamento dele, o Paradigmas da Educação, pela editora Saraiva, é um livro espetacular. Posso apresentar para vocês aqui, em primeira mão, o novo livro do Sandro Magaldi e do Salib, que é a Estratégia do Motor 2. Esse livro começou a ser entregue ontem, né? E nós vamos, inclusive, usá-lo na nossa encontro de hoje. Do Sandro e também do Salib, Gestão da Manhã, o maior best-seller de gestão no Brasil, né, nestes últimos 5 anos. Né? É um livrinho não é muito antigo, não, mas é um livro que fala sobre mudança, o mundo VUCA. Né? É uma coisa que vale a pena, e se vocês olharem aqui para trás, né, eu deixei aqui como se fosse uma prateleira de livraria, mas não é, não, esses são meus livros. Né? Um outro livro do Rui, um livro do Simon Sinek, né, o Encontre o Seu Porquê, o novo livro da Marta Gabriel, a grande guru da área de educação, mas não só a educação estratégica, né? A educação adaptativa, a educação ligada à informática, né? Liderando o Futuro é o livro da Marta. Né? Tem um livro ali do presidente da Disney, né? O Robert Iger, onde os sonhos acontecem. E aqui, né, vocês vão vendo, existem diversos livros de interesse. Quem quiser a relação deles, depois coloca no chat aí, né? manda a relação desses livros para nós, a gente faz isso com o maior prazer. Então, eu vou pedir ao Diógenes que a gente comece fazendo essa pequena introdução agora sobre o tema de hoje, conversando sobre evasão. Né? E conversando sobre a evasão, é uma situação extremamente interessante. O primeiro slide que eu trouxe, eu fui buscar num livro da Fernanda Verdolin, que é o Disrupção do Marketing para Instituições de Ensino. É um livro recente, né, do ano passado, né, e ela traz traz no meio do texto, eu encontrei essa joia. Em 2010, 1.200.000 ingressantes que abandonaram os estudos durante a jornada acadêmica representaram, né, jornada acadêmica, 4 anos, né, representaram uma média de receita que deixou de entrar nos cofres das instituições de 24 bilhões e 800 milhões de reais. Quando nós vamos um pouco mais adiante, o Fernando fez a gentileza de pedir para ele 3 slides, apenas para poder seguir na linha do que ele apresenta. Né? Analisando a evasão no ensino superior no Brasil, né, nós apresentamos inicialmente aí 2 gráficos mostrando o número de alunos evadidos, né, de 2009 a 2021, e isso daí representa, em 2021, que é o último ano do censo, né, isso daí representa quase 3 milhões de alunos, 2.972.000.
Percentualmente, esse número é o recorde, em termos percentuais, do número de alunos que abandonaram a escola. 38,8%. Isso é a média nacional. Em segundo lugar, nós apresentamos, no slide seguinte, nós apresentamos os números do ensino superior do Brasil, da rede privada. Na rede privada, em 2021, daquele total anterior de 2.972.000, 2.600.000, né, mais de 80%, são alunos evadidos do ensino privado. Esse percentual, em relação às matrículas do ensino privado, representa um número estarrecedor. São 46% de taxa de evasão. 46% é mais do que 4 alunos em cada 10 desistentes. São quase 5, quase metade dos ingressantes abandonam o ensino superior durante o período da jornada do curso. O slide seguinte é uma coisa interessante, né? Falei, olha, se o grande problema do ensino superior privado é a questão da mensalidade, problema financeiro, então, seguramente, o ensino superior público vai ter uma evasão de 0,5%, 1%, 2%. Mas nós estamos redondamente enganados, porque nós temos 310 mil evadidos do ensino superior público, e isso representa quase 17% em relação aos matriculados no ensino superior. Como que nós podemos imaginar a taxa de evasão da USP, a maior e a melhor universidade pública da América do Sul, uma taxa de evasão superior a 15%? Com alguns cursos com taxa superior a 25%. Isso nos leva sempre a lembrar, olha, o problema financeiro é muito forte na questão da evasão, mas não é o único. E é isso que, durante esse encontro, nós vamos procurar nos lembrar. A grande questão é, assim, a matrículas na modalidade presencial, né, em 2021, nos leva a uma evasão de quase 1 milhão de alunos, 971 mil. E isso gera, só no presencial, 22% de taxa de evasão. E nós sabemos que só no ensino privado, no EAD, nós temos aí taxas superiores a 50%. Desses números, eu gostaria de fazer 4 observações e passar a bola para o Fernando. A primeira delas, o impacto, a evasão, ela tem realmente impactos financeiros. Ela não é só um problema financeiro, mas os impactos financeiros que ela causa são muito fortes. E isso vai impactar a sustentabilidade da instituição e vai impactar a qualidade da educação. Em segundo lugar, além do impacto financeiro, nós temos as questões dos custos adicionais. Toda vez que você tem grandes evasões, e no Brasil vamos dizer assim, é o normal, isso significa a necessidade de observarmos de perto os custos adicionais. O que são os custos adicionais? É a realocação de recursos, é o esforço extra para atrair novos alunos,
E isso significa esforço extra no programa de marketing, isso significa um esforço extra em programas de incentivo e, em terceiro lugar, né, o grande problema, a política de descontos. Aumentou a evasão, aumenta o desconto. Essa é a equação que nós temos. A terceira observação que eu queria fazer diz respeito também ainda que a evasão alta, ela gera, em primeiro lugar, né, uma queda na imagem da instituição. A imagem institucional, né, fica denegrida, fica manchada. A diminuição da procura é uma outra consequência da evasão. E essa diminuição da procura é uma coisa que tem que se trabalhar com cuidado, porque é preciso evitar o efeito manada. Quando a evasão começa a crescer, né, o buzz marketing, né, o boca a boca, um aluno fala, eu vou desistir, você vai continuar nessa porcaria aí? Olha, eu conheço, né, fruto desses 40 anos de atividade no setor, instituições de ensino que estão hoje sem saber direito o que fazer, porque, além de ter perdido os alunos, ela não consegue recuperar, ela não consegue buscar novos alunos, ou a quantidade que ela traz é tão insuficiente que isso daí está levando a instituição para um buraco sem fim. É uma espiral descendente que não acaba mais. Né? Então, isso daí, né, gera uma outra observação, que é o quê? A queda da receita. Né? Diminui o número de alunos pela evasão, ou porque a captação não foi boa. O resultado prático imediato é lá, na receita. Só que, quando você vai ver isso daí, você já assumiu, a instituição já assumiu os compromissos dela com o corpo docente, com investimentos, né? Já comprou novos equipamentos, e isso daí acaba ficando sem retorno. Por fim, a primeira receita, não é receita de bolo, mas as primeiras, o que fazer numa situação dessa? Lembrando, situações de instituições. Você pega uma instituição que hoje, está certo que o curso de administração caiu muito, mas não caiu tanto a ponto de você não conseguir alunos para esse curso. Mas eu conheço escolas que esse curso não tem alunos, não conseguiram formar turmas. E por quê? É preciso, na verdade, que as instituições entrem numa coisa nova, que é a disruptura. Ela precisa de uma gestão por disruptura, criar um conceito de uma universidade por disruptura. E é preciso investir em estratégias eficazes de retenção, tipo tutoria acadêmica. Tutoria acadêmica é um custo, mas é um custo menor do que a não receita por falta de aluno. Vale a pena você investir para você segurar ter a permanência do seu aluno, e isso daí servir de êmulo para trazer novos alunos. Uma outra coisa que eu acho importante é que essa tutoria acadêmica ela deve fazer parte desse novo projeto que as instituições que quiserem crescer, se recuperar, né, nessa confusão geral que nós estamos vivendo no ensino superior, que isso daí ela possa realmente, atendendo os alunos, desenvolver um novo projeto. Porque os projetos que nós viemos com eles até agora, por melhores que eles sejam, por mais que eles estejam um conceito 4, 5, que não são muitos, e ainda assim, esses daí também
são projetos totalmente do passado. Outra coisa que eu acho importante é lembrar de que, além do suporte acadêmico, nós precisamos dar para os alunos um suporte psicológico e financeiro. Suporte psicológico, lembre-se, a geração Z chegou ao ensino superior. E a geração Z é a mais cheia de mimimi que existe em toda a história do estudo das gerações. Ela é problemática. E se nós não cuidarmos disso daí, dentro da instituição, é mais um ponto negativo, porque o aluno vai nos abandonar. E, por fim, gente, precisamos desenvolver nas instituições políticas institucionais que promovam um ambiente acadêmico acolhedor e estimulante. Nesse mundo de pós-pandemia, é engraçado que nós aqui vivemos a pós-pandemia do Covid, mas vivemos a pandemia da dengue. Então, nós estamos sempre com problemas, está todo mundo sempre estressado. E na instituição de ensino, nós temos que fazer o inverso, tirar esse estresse dos nossos alunos e, olha, gente, também dos nossos professores. Essas ideias, essas observações iniciais, eu nem combinei com o Fernando. Tá? Mas, na verdade, eu não poderia deixar de dar essas ideias iniciais, porque talvez, com isso daí, a gente case alguma coisa com tudo aquilo que a sapiência dele, né, usando a ciência de dados para mostrar como inovar, né, no trabalho contra a evasão, né, sejam apresentados. Muito obrigado pela atenção de vocês nesse início, e eu espero vê-los ainda no final desta apresentação, e agora, junto com vocês, eu quero acompanhar também, atentamente, a apresentação que o Fernando nos fará. Fernando. Obrigado, João Monteiro. E o nível de responsabilidade aumenta para caramba, porque sapiência, você usou bastante adjetivo aí, que o sarrafo subiu demais. Mas veja que interessante, a gente de fato não combinou, Monteiro, e a gente aqui, a gente calculou a perda financeira por evasão do último ano possível de calcular. Porque quando sai o censo 2023, você consegue calcular a evasão de 2022. Então, você precisa de um ano a mais do censo para saber os ingressantes do ano seguinte para poder contabilizar. E não é diferente, eu achei que nunca ninguém tivesse calculado. Esse número que você trouxe, olha que interessante, é mais antigo, mas o nosso dado atual é de 42 bi. Quer dizer, eu acho bastante coerente com o número que você apresentou. 42 bilhões são deixados aí de ser recebidos pelas instituições de ensino. Pessoal, eu vou tentar, cumprindo a agenda, vou tentar falar em 30 minutos. Para isso, eu vou começar a compartilhar com vocês uma apresentação para guiar, né, para guiar a nossa conversa. E a nossa apresentação... o número 42 bi, eu fui lá buscar, mas a apresentação é essa daqui. A apresentação, ela está dividida... Eu estou compartilhando? Estou, Monteiro? Tá sim. Tá, joia. Beleza. Eu dividi a apresentação em 3 momentos. O primeiro momento, a gente vai se aprofundar no mal causado pelo vilão, pelo nosso vilão, que é a evasão. Então, a gente vai mergulhar nesse mar vermelho da evasão, e mesmo sem combinar com o Monteiro, a gente, várias coisas que ele falou, vários argumentos utilizados, vocês vão ver aqui, materializado até em números. Depois, num segundo momento, a gente vai olhar um oceano azul, que é o que esse vilão esconde. Na verdade, tem um tesouro escondido, tem o lado positivo também da história. E a gente vai olhar em números
o tamanho desse tesouro que está escondido dentro das instituições. E no terceiro momento, a gente vai juntos por essa jornada aí da busca do tesouro. Como que a ciência de dados pode ajudar a gente a buscar esse tesouro? Então, no momento inicial desse mar vermelho, como eu falei, tentando materializar com números, a gente vai olhar o estudo de caso de uma instituição típica. Eu não elegi essa instituição por conta de ela ter algo de especial. Vocês vão ver que depois, quando eu trago os números de outras instituições, dá para a gente fazer a analogia, dá para a gente generalizar o problema e até conseguir chegar no número da vossa instituição. Qual é a perda financeira? Com alto grau de certeza, usando métodos estatísticos. Bom, essa tela está aqui só para falar que essa instituição de ensino típica tem 5.000 alunos. Beleza, mas o que importa aqui para a gente é essa segunda informação aqui. Bom, aqui a gente está em um dashboard que mostra a perda financeira usando LTV, perda financeira usando o contrato financeiro do aluno, ou seja, um aluno de engenharia com 5 anos que evade no primeiro, a gente está considerando esses 5 anos como perda financeira. Lógico, tem uma propagação dessa perda financeira ao longo desses 5 anos. Ou seja, no segundo ano do aluno, que ele estaria no segundo ano, teriam parcelas vencendo naquele segundo ano, e isso deve ser considerado. Então, esse cálculo aqui que eu estou mostrando para vocês, ele leva em conta, primeiro, a evasão para cada curso, segundo, a mensalidade de cada curso, e como na nossa base a gente tem 800.000 mensalidades, a gente consegue calcular curso a curso, instituição por instituição. Ou seja, eu estou pegando cada curso da instituição, eu sei qual é a evasão por esse equilíbrio e por essa movimentação que é dada pelo censo, eu sei o valor da mensalidade, a gente, estatisticamente, pela experiência, sabe quantos por cento dos alunos evadem no primeiro, no segundo, no terceiro. Então, portanto, a gente consegue calcular o LTV. E o valor dessa instituição aqui, deixa eu voltar lá. O valor dessa instituição foi uma perda de 32 milhões. Ou seja, todos os anos, essa instituição de 5.000 alunos, ela deixa de receber 32 milhões pela evasão. Só que, como eu falei, generalizando, eu peguei mais outras instituições de ensino. Essa de 5.099 alunos aqui é uma instituição de São Paulo. Eu peguei outras na faixa de 5.000 alunos. Vocês veem que varia de 13 milhões a 26 milhões, aqui o mínimo e o máximo, para instituições de 5.000, só para esse espaço amostral. Lógico, depois eu peguei todas as outras para poder fazer um cálculo que eu vou mostrar. Instituições de até 1.000 alunos, vocês veem que ela perde 3.300.000 a 5.500, LTV. Instituições que estão de 20 a 30 mil, chegam a perder praticamente 200 milhões de reais por ano, todo ano. Agora, a gente tentando fazer uma análise mais aprofundada, ou generalizando, a gente fez uma distribuição normal, então, com um grau de certeza de 90%, a gente pode afirmar que as instituições perdem de 2.500 vezes a quantidade de alunos a 6.500. Vamos ver se bate esse número. Se a gente pegar 2.500 vezes 1.000, daria 2,5 milhões, olhando para a faixa de 1.000 alunos. Ok. 6.500 vezes 1.000, 6,5 milhões. Então, vocês veem que esses números aqui batem. Por que que eu fiz esse cálculo? Para trazer vocês comigo, para vocês fazerem uma avaliação da vossa instituição. Eu tenho uma instituição de 2.000 alunos. Muito provavelmente, você está perdendo de 5 milhões a 13 milhões. Com um grau de certeza de 90%.
que é isso que a gente montou aqui na curva de Gauss, esse grau de certeza que a gente queria ter. Lógico, tem instituição que foge da curva para mais ou para menos, mas 90% das instituições se enquadram nisso. É uma perda extremamente significativa, só que, e sem combinar também com o Monteiro, o impacto não para aí, não é só a perda financeira, que é extremamente representativa. Alcance e frequência. Notícias ruins correm rápido, a gente sabe disso. Em média, um cliente insatisfeito conta a sua experiência para 15 pessoas. Um aluno que evade, dificilmente, ele não vai ser um detrator. Muito dificilmente. Porque um aluno que evade, ele não vai falar, poxa, eu que não fiz bem feito. Muito provavelmente a culpa é da instituição de ensino. Impacto nas decisões de compra, aproximadamente 80% leem as avaliações negativas. Impacto na marca, que o Monteiro também abordou. Mais de 80% dos consumidores hesitam em comprar de uma empresa com avaliação negativa. Captação versus fidelização é de 5 a 25 vezes mais caro você conquistar um novo cliente do que fidelizar. E o custo de aquisição. Tudo isso impacta no CAC, no custo de aquisição. É tão prazeroso, né, quando chega um aluno e veio por indicação de outro aluno, além de ser de graça, vamos falar assim, é prazeroso você ouvir isso, estimula até a equipe. Bom, então a gente falou do nosso vilão, desse mar vermelho, tem um impacto na receita, um impacto direto na receita, um impacto na captação e o impacto para o aluno, primeiro, porque se ele evadiu e pagou as mensalidades, aquilo é perdido. Então ele já tem um impacto financeiro também de cara. E mais, certamente o rendimento dele vai ser menor. A evasão empobrece a população, diminui o poder de compra da população. A taxa de desemprego aumenta, você tem menos próspero também. Além de ter menos dinheiro na praça, tem menos gente empregada. O país passa a ser menos competitivo. Você tem menos engenheiros, menos enfermeiros, menos administradores, menos médicos. Você cai a competitividade do Brasil, do país, que é diretamente proporcional à qualificação. Então, a tua moeda também enfraquece. E a sociedade fica menos aculturada. Então, tem um impacto também para o aluno e para a sociedade. Então, se a gente for olhar, e tem um agravante, né, desse vilão, porque quando a gente coloca isso segmentado, ok, mas quando coloca em cadeia, já é ruim segmentado. Quando você coloca em cadeia, você potencializa o problema. Então, se eu olhar aqui mais evasão, tenho perda financeira, vou ter menos captação, vou ter saúde financeira prejudicada, meu poder de investir em qualidade para estimular os alunos, diminuir a evasão e captação, diminui também. Então, eu entro numa espiral descendente com dificuldades crescentes. Então, o nosso vilão, eu acho que está caracterizado dessa forma, esse mar vermelho da evasão, a gente pode caracterizar desse efeito deletério, potencializado pelo efeito em cadeia. Já é ruim a perda financeira. Olhando dessa forma, entrando nessa espiral descendente com dificuldade crescente, a gente vê o tamanho do problema da evasão de fato. Bom, só que a evasão, por outro lado, nossa instituição de ensino está lá, ok, está vivendo, a gente está lutando, mas tem um tesouro escondido lá dentro. E é isso que eu queria mostrar para vocês, voltando para aquela nossa instituição de ensino com dados anonimizados. Essa instituição de ensino de 5 mil alunos, se a gente for olhar... Opa, desculpa. Se a gente for olhar nesse cantinho direito, 1,3 milhão ou milhões é
o que corresponde a 1% da evasão. Ou seja, se ela reduzir a evasão dela de 24,25% para 23,25%, ela terá 1,3 milhões a mais em caixa todo ano. Ok, o que a gente tem visto acontecer? Com bom emprego de estratégias de ciência de dados e outras estratégias já descritas pelo professor Monteiro. A gente tem visto acontecer, e são inúmeros casos, que, em média, se a gente fizer bem feito, a gente tem 5% de redução de evasão no primeiro ano. Ou seja, essa instituição teria 6,6 milhões a mais em caixa todo ano. A gente consegue aumentar para 10% a partir, implementando essas outras estratégias, a partir do segundo ano. Seria 13 milhões a mais em caixa. A partir daí, começa a ficar cada vez mais difícil aumentar a redução, a porcentagem de redução de evasão. Não está no gráfico, mas costuma acontecer no terceiro ano um aumento de mais 3%, indo para a redução de 13%. Depois, os ganhos são na faixa de 1%, indo para 14%, 15%. Ou seja, se as estratégias foram bem empregadas, essa instituição vai ter a mais em caixa, a partir do quinto, sexto ano, mais 20 milhões em caixa. E vejam, realimentando um ciclo virtuoso. A gente mudou aquela espiral descendente para uma espiral ascendente com dificuldade decrescente, com cada vez menos dificuldade. Porque aqui começa a valer para a captação os alunos que chegam organicamente, ou seja, chegam por indicação. Melhora a saúde financeira, tem dinheiro. Imagina 20 milhões a mais em caixa para uma instituição desse porte, 5 mil alunos. O que não dá para investir em qualidade, alimentando o ciclo virtuoso. Beleza. E como se faz isso? Então, agora a gente chegou num terceiro momento que eu vou começar a falar para vocês como que a gente busca esse tesouro aí, que a gente sabe que existe e a gente está dando números para ele, para essa instituição de ensino de 5 mil alunos. Se fizer bem feito, tem um ganho de 5%, chegando a 10, 13, 14, 15. Bom, primeiro, o que a gente defende? Que a instituição de ensino tenha um centro de inteligência, cuidando de toda a gestão, mas especialmente, num primeiro momento, cuidando da gestão de sucesso do aluno. Se o aluno tiver sucesso, e essa palavra deve ser ouvida, escutada, pensada em toda a sua amplitude, o que é ter sucesso, se o aluno tiver sucesso, dificilmente você vai ter que se preocupar com a evasão. Então, um centro de inteligência deve inicialmente cuidar do sucesso do aluno. E o que é um centro de inteligência? Ele é alicerçado em 4 pilares. Primeiro, um catálogo de boas práticas para a gestão de alto desempenho. O que funciona deve estar catalogado e sistematizado. Segundo, a gente tem que ter uma plataforma de software que ampare esses projetos. Então, essas boas práticas precisam estar tangibilizadas nessa plataforma, cuja qualidade principal, ok, ela tem que funcionar em qualquer dispositivo, sem internet, o gestor pode ter acesso a qualquer lugar, mas o principal dela é a adoção. Quanta iniciativa de inovação e tecnologia não é frustrada pela não adoção pelo gestor. Então, essa plataforma, ela deve falar a linguagem do gestor. Ela deve responder perguntas do gestor. Um terceiro pilar são dados. Então, é importantíssimo e é riquíssimo. A gente sabe que nossa área é extremamente regulada. Então, tem dados em abundância para benchmarking, para ver quem está fazendo bem feito, para ver onde pode ficar a nossa meta, para comparações, inclusive, de perfil do aluno. Os dados são riquíssimos, os dados públicos.
Então, a gente tem que contar com dados públicos e dados privados bem organizados. E todos os dados de todos os sistemas são importantes. Já já eu vou falar um pouquinho mais disso. Beleza, então o outro pilar é dados e um quarto pilar são os algoritmos. Para análises preditivas, análises de computação cognitiva, que a gente vai abordar um pouquinho, então. Então, o que é um centro de inteligência? São boas práticas. Olha, a experiência que a gente coloca como primeiro pilar é fundamental. Então, um centro de inteligência, ele está fortemente amparado em TI, mas ele é um centro de inteligência que precisa dar apoio à gestão de alto desempenho. Bom, então, o que é um centro de inteligência? São as boas práticas sistematizadas ou materializadas numa plataforma de fácil adoção, que faz uso não só de dados públicos quanto de dados privados, e permite não só análise diagnóstica, quanto análises preditivas. Beleza. Então, qual é essa jornada de sucesso do aluno? E eu preciso avançar um pouco mais rápido aqui. Bom, primeiro, como eu já falei, esse centro de inteligência deve cuidar da gestão de permanência. De cara, é isso que a gente enxerga. E com isso, com um ganho de 5% ali em média. E como que a gente faz isso? Com uma boa análise preditiva, determinística, de evasão, uma automação, a gente precisa ter uma régua de relacionamento eficaz, e uma boa análise reativa também. Alunos que tomam a decisão de... o aluno pediu um histórico escolar completo. Isso aí é um alerta vermelho, a gente sabe. Então, chega a ser nem uma análise preditiva, uma análise reativa da instituição devido a uma ação contundente do aluno. E aqui, pessoal, a gente está falando daquele conhecido semáforo. Aqui vocês estão vendo aluno por aluno, e é como se a gente colocasse sensor no aluno. Tudo que acontecer com o aluno deve estar em formato de semáforo e a gente tem que ter um bom algoritmo de análise preditiva. Aqui, não sei se está dando para enxergar, a gente está monitorando, eu vou falar para vocês. Como é EAD, e tem que ter uma estratégia para diferentes modalidades, né? Aqui é EAD. Último acesso, desempenho, engajamento, inadimplência, coluna que não está aparecendo. Empregabilidade, mapeamento de empregabilidade, movimentação junto à secretaria, como eu falei, pediu um histórico, amarelo pediu um histórico completo, vermelho, então as movimentações, NPS, que é fundamental. A partir daí, a gente começa a ter, com alto grau de certeza, o risco daquele aluno evadir. Eu vou clicar aqui no Rafael para mostrar para vocês o que aconteceu aqui com esse Rafael. E aí eu vou falar um pouquinho dessa régua de relacionamento com o aluno. Deixa eu ver se dá para ampliar isso. Pessoal, vocês estão vendo aqui, o que está acontecendo com o Rafael em termos de risco dele evadir. Ele estava na faixa verde, que é até 25% de risco. Ele entrou na amarela com 35%, foi para 44%, e são dados reais. Estão anonimizados, mas são dados reais. O nome dele não é Rafael, é outro nome, mas é um aluno real. Foi para 100%, e olha que coisa. Nenhuma intervenção foi feita. Se tivesse alguma intervenção, ia aparecer apontado aqui no gráfico. Então, olha, como é que funciona isso aqui que eu estou mostrando para vocês? A gente vai captar dados de todos os sistemas, vai colocar inteligência nele, vai fazer uma análise preditiva, que pode ser determinística ou usando IA, não importa, é um bom algoritmo. Essa predição vai ser mandada lá para a régua de relacionamento, que vai entrar em contato com o aluno, de meio automatizado ou por meio de um humano, e todas as intervenções devem ser trazidas de volta para essa inteligência. Por quê? Porque aí a gente faz uma análise de correlação causa-efeito.
Será que disparar e-mail para o meu aluno está funcionando? Qual efeito está trazendo isso? Mudou a curva dele de risco de evasão? Ou continua a mesma coisa? O impacto foi um humano entrando em contato, que tem um custo mais alto, está me trazendo resultado? Então, essas integrações, olha, integramos todos os sistemas. Até se existe aula síncrona com Zoom, seja lá o que for, deve ser monitorado. Então, todo o conjunto, RP, LMS, ambientes de colaboração e videoconferência, tudo deve ser trazido para essa base. A partir daí, a inteligência fala o que vai acontecer, manda para a regra de relacionamento de um CRM, e as intervenções devem ser trazidas de volta para ver o que funciona e o que não funciona. Bom, esse é o básico. Depois a gente pode, lógico, olhar por polo. E a gente defende também que, estatisticamente, aqui embaixo, pessoal, já não é mais aluno, é professor. Que, estatisticamente, a gente pode apontar o grau de responsabilidade do professor pela evasão. Então, vocês devem estar vendo o triângulozinho vermelho, amarelo ou verde. São os professores que, estatisticamente, são detratores, neutros ou promotores da instituição. Beleza. Avançando um pouquinho mais, a gente pode sofisticar as nossas estratégias. E aí, a gente entra num momento bonito da história, que é todo mundo cuidando do aluno. Do reitor ao professor, à central de relacionamento. E como que a gente tem feito isso? Aqui, pessoal, vocês estão olhando o cockpit do reitor. O cockpit do reitor traz 9 indicadores básicos que devem ser acompanhados pelo reitor. Aqui não faz tanto sentido, mas meta de alunos ativos, receita, margem de contribuição, despesa, NPS. Olha, é aqui que eu queria chamar a atenção. O NPS deve estar sendo cuidado desde o reitor. Então, o grau de satisfação com a marca, o grau de satisfação do aluno, deve estar sendo cuidado desde o reitor até aqui embaixo, que vocês estão vendo, a equipe, a análise de desempenho da equipe, por cada um dos pró-reitores, até coordenador, até professor. Aqui o que vocês estão vendo, esses gráficos, aqui está pequenininho de acompanhamento, olha, mais uma vez, é uma instituição real. Olha que interessante, assim que o NPS caiu, a evasão que está em vermelho aqui subiu. Logicamente, a receita caiu, menos aluno pagando, e a margem de contribuição, como os custos são fixos ao longo do período letivo, praticamente fixos, a margem de contribuição também vai cair, aquilo que a gente vinha falando lá. Então, aqui, e eu estou correndo para cumprir minha agenda, a gente está falando de todo mundo cuidando do aluno, da reitoria até o professor, todo mundo que interage com o aluno. E aí a gente vem para os refinamentos evolutivos. A gente mantém a estratégia de permanência, ela vai ser cada vez menos usada, aquele setor, já que está todo mundo cuidando do aluno, um setor específico, que foi tão importante no início, perde um pouquinho a sua importância, ou ele passa a colaborar com todos os outros. E a gente vai para os refinamentos evolutivos, que é a IA cuidando do aluno e Adaptive Learning. Pessoal, aqui já o grau de sofisticação é bastante alto, e eu vou mostrar aqui para vocês a ficha de um aluno, como a gente prepara para ter um projeto, né, implantação do projeto, que a gente chama de uma escola para cada um. Então, de acordo com a forma de ser daquele ser humano, você trata, a escola se adapta a ele. Logicamente, a gente poderia ter uma escola para cada um, se a mensalidade fosse altíssima, a gente pusesse um professor, um tutor para cada um. Isso é praticamente impossível. Então, a ciência de dados tem que resolver isso de alguma forma. E o que vocês estão vendo aqui? Olha, o desempenho acadêmico, depois o clima escolar, como é que a percepção do aluno quanto ao clima entre professores e alunos, clima entre alunos,
Depois, a percepção dele quanto à qualidade do ensino, localização, etc. Fatores intrínsecos e clima domiciliar. Depois, forma de aprendizagem, qual tipo de inteligência que ele tem. Esse gráfico aqui, radial, o gráfico de aranha, ele mostra como é que aquele aluno, o tipo de inteligência dele, se é sinestésico, se ele é mais introspectivo. Então, olhando isso, o professor, ou melhor falando, a ciência de dados, a personalização por meio de algoritmos, consegue cuidar disso. Os hábitos dele e a trilha de aprendizagem, pessoal, olhando cada competência que o aluno deve desenvolver, que ficou cortado ali embaixo, mas cada uma das competências. Com essa quantidade de informação, a gente pode oferecer para o aluno o próximo material didático, não só olhando para os pontos fortes, os pontos fracos do aluno, mas também qual é o objeto de aprendizagem que melhor se adapta ao tipo de inteligência dele. Mas isso são projetos que eu vi poucos implementados. O primeiro desafio é chegar nessa qualidade de dados que eu estou mostrando aqui, com todos esses parâmetros. Depois, eu quis mostrar para vocês algo que está no nosso laboratório aqui, que é a gestão de alto desempenho apoiada por IA generativa. Esse relatório que vocês estão vendo, que tem uma introdução, sumário executivo, metas, análise causa-efeito, desempenho da equipe, análise SWOT e sugestões de melhoria, foi totalmente criada por IA generativa. Não tem a mão do ser humano em nada desse relatório. Ou seja, a ferramenta extrai todos os dados, conforme eu já falei, joga para a inteligência aí, para um centro de inteligência, e a IA generativa, lendo os indicadores, consegue gerar esse relatório. É o que a gente chama de um agente inteligente, um assessor inteligente da gestão. Pessoal, indo para os finalmente, passa super rápido, e eu me empolgo porque eu gosto do assunto, então a gente vai para as lições aprendidas. Quais são os fatores críticos de sucesso da implantação? O que a gente não deve fazer? Pensar que um centro de inteligência é um projeto da TI. Não, ele é um projeto de apoio da gestão, ele é um projeto de gestão, fortemente apoiado por tecnologia. A visão da TI quanto ao negócio é sustentar o negócio, normalmente. Via de regra é esse o papel da TI. Ele está dando sustentação para que as coisas aconteçam. A visão do gestor é peculiar dele. Então, é um projeto, não é um projeto da TI. Deve ser um projeto... Quando começa na TI, dificilmente a gente tem sucesso. Um segundo problema, não confio nos meus dados para começar um novo projeto. Pessoal, não é privilégio de ninguém olhar num relatório ter uma quantidade de alunos, olhar em outro sistema ter outra quantidade de alunos. Aí o gestor fala, poxa, mas se eu nem sei minha quantidade de alunos, como é que eu começo um projeto desse? Quando a gente implanta um centro de inteligência, os dados começam a ficar escancarados, ficam muito mais fácil auditar. Eu já participei de vários projetos de implantação em que dos cursos que mais vendia, com mais alunos, era um curso a definir, o nome dele é a definir. Ou seja, na base de dados, nem o nome do curso estava lá. Isso daí é passar desapercebido por muito tempo. Então, quando você começa a explicitar o dado de uma forma inteligível para o ser humano, fica muito mais fácil você auditar e corrigir. Outra coisa, antes eu vou trocar de sistema. Também, se você coloca um centro de inteligência, isso é uma recomendação bastante importante. Você deve pensar num modelo, num projeto que a gente chama de MVC. Ou seja, o modelo de dados deve ser totalmente desacoplado da visualização. Ou seja, a estratégia de negócio, a forma que você vai enxergar, independe da base de dados. Quando você troca um sistema por outro,
você desconecta um sistema, conecta o outro, a tua gestão tem que continuar funcionando se for um bom centro de inteligência que você implantou. E quarto, eu acho muito importante a oxigenação. Como a gente fala que um dos pilares principais de um centro de inteligência são as boas práticas, a instituição não pode morrer por endogenia. A gente precisa oxigenar, precisa ter sangue novo na instituição, precisa trazer novos modelos. E, além disso, é uma atividade multidisciplinar, um centro de inteligência. Então, não adianta você ter técnicos de ciência de dados que não conhecem o negócio da educação. Bom, e o que são as lições aprendidas positivas? O que fazer, então? A alta administração não deve ser só patrocinadora, ela deve ser promotora da cultura. Se isso não acontecer, dificilmente você vai ter um engajamento, a adoção de todos. 2, o ótimo é inimigo do bom. Você inicia já, mas tem que manter uma velocidade uniformemente acelerada. Então, você tem que ter uma velocidade constante das práticas. A cultura Data Drive depende de ações constantes para adoção, que a gente falou e é importantíssimo. E, normalmente, o ROI, pessoal, a gente tem um tesouro escondido na instituição. Normalmente, o ROI é maior do que 75%, é isso que a gente tem medido. Quanto custa a implantação de um centro universitário versus de um centro de inteligência, confrontado com os benefícios que ele traz. Bom, então, era isso. Eu acho que eu passei uns 5 minutinhos. Queria agradecer muito. Eu me coloco à disposição. Obrigado pela participação de todos e principalmente pelas palavras aí do professor e o convite da ANUP, professor Carlos Monteiro. Obrigado, professor. E professor, eu tive que fazer uma correria aqui, mais ou menos, para cumprir o que a gente combinou. Obrigado, Márcio. olha, está ouvindo? Estamos sim. Eu não quis te interromper, mas você poderia ter se expandido no tempo, graças à cortesia da própria NUP, que nos deixou à vontade. Mas é mais por respeito ao almoço do pessoal, né, professor? Bom, concluir um evento desse na hora do almoço. Começar às 11 horas é legal, mas ao meio-dia o pessoal começa a sentir cheiro de comida, né? Mas eu acho que vale a pena a gente atrasar um pouquinho o nosso almoço e conversarmos mais algumas coisas e também que possamos, ao final, responder ainda a algumas questões desse evento. Antes disso, né, nós vamos tentar fazer uma conclusão, trazer algumas ideias novas, além de todo esse modelo excepcional que o Fernando e a equipe dele desenvolveu e que hoje muitas instituições pelo Brasil já utilizam. Eu gostaria de trazer algumas considerações, né, tentando complementar algumas coisas, trazendo algumas outras ideias e principalmente, após isso daí, abrirmos para perguntas e dúvidas daqueles que conseguirem segurar a fome para mais um pouco. Para isso daí, eu sempre gosto de botar título nas coisas, sabe? Então, eu penso assim, a instituição de ensino, a universidade, ela é uma organização sistêmica. Nenhum problema de uma instituição de ensino dá para você tratar isoladamente.
ele sempre tem reflexos em outras áreas. Por exemplo, a evasão alta, qual é a primeira consequência dela? É captação baixa. A captação baixa, qual é a consequência dela? É receita em queda. Receita em queda, se você quiser sobreviver, você vai ter que fazer investimento novo. É natural isso daí, não é mesmo? Uma outra coisa que eu acho interessante é de que o dinheiro que você deixa de arrecadar com a evasão na sua instituição, eu gosto muito de um conceito do Clayton Christensen sobre não receita. Né? Não receita, para ele, é aquela receita que você esperava ter, mas não tem. E o que é pior, a não receita na área do ensino superior, né, está chegando numa situação tão calamitosa que a não receita, em muitos casos, é maior do que a receita da instituição. Por que é importante, então, a gente se dedicar a essa prática científica de trabalhar com ciência de dados? Aliás, vamos dizer assim, dados é o novo petróleo. As instituições hoje que não tiverem uma base de dados sólida, bem estruturada, bem tratada, e começar a trabalhar em cima disso para tirar novas estratégias, ela está perdida no mundo. E o que é pior, esse talvez seja o problema mais sério que nós temos. O Fernando trouxe até aquela coisa, olha, mas às vezes as minhas informações são divergentes. Com 40 anos de janela, foi muito difícil eu encontrar uma instituição em que os dados dela fossem completos e sem choques. Por quê? Porque esse não é um problema da evasão, esse é um problema da estrutura organizacional. Hoje, talvez, com o PI, ele esteja centralizando todas as informações. Mas, em muitos lugares, nós temos as informações institucionais e temos as informações de cada curso ou de cada setor. E, na maioria dos casos, eles não batem, porque os dados são buscados em fontes diferentes, de forma diferente. É muito comum nas instituições de ensino o fato dos diferentes setores e departamentos não conversarem entre si, serem quase que, entre aspas, inimigos. Eu não vou dar informação, porque quem tem a informação na minha instituição tem o poder. Eu acho que vocês já ouviram falar disso, né? Quanto mais antiga a instituição, mais nós temos isso daí. Então, o que eu gostaria mesmo, agora, de dizer para vocês, são pequenas observações, e eu peço para o Diógenes me ajudar na sequência aí da minha palestra. Eu vou começar lá embaixo. Tá? Quais são os desafios da universidade neste momento? Lógico que tem mais do que isso. Tem muito mais. Mas eu escolhi 6 que ninguém vai ser contra. Primeiro, né, uma constatação. A queda de concluintes do ensino médio. A queda de concluintes do ensino médio, ela é fruto da evasão do ensino médio e é fruto também da perda do bônus do bônus populacional que o Brasil viveu alguns anos atrás. O Brasil hoje é um país que está envelhecendo. Em segundo lugar, uma coisa que é muito, muito, muito preocupante são os custos elevados para a captação. Tem uma coisa interessante. Pagamos caro para captar um aluno e depois damos tanto desconto, jogamos o preço tão lá no chão
que nós não sabemos como é que faz para ter uma receita superior à despesa. E isso não é um problema de evasão, gente. Isso é um problema de gestão. É um problema que envolve a instituição como um todo. Um problema de evasão e inadimplência crescentes é o que nós temos hoje. Porque se o nosso problema, a nossa dor, fosse só a evasão, era uma coisa. Agora, a evasão mais inadimplência, o inferno está... Olha, o inferno está pegando fogo. E outra, nós não conseguimos fazer a permanência dos alunos. O Fernando falou em gestão da permanência. A gestão da permanência, gente, exige muito mais do que a ciência de dados. A ciência de dados é fundamental. Sem ela, nós não nos estruturamos, mas ela não é a única coisa a fazer. Olha, de cada 10 ingressantes, não é nem 4, né? O certo seria 4,5. Né? E não é em 4,5, quase 5. Se for no EAD, então, eu não gosto nem de fazer a conta, sabe? Porque aí a gente desiste. Outra coisa que é importante, né? E por isso que eu usei a ideia da universidade e de ruptura, é que nós estamos formando desempregados. Temos 8 milhões de empregos e temos 8 milhões de desempregados. É conta fácil de fazer, é só dar esses empregos para os desempregados, está tudo resolvido. Acontece, meus caros, que os empregos exigem hoje capacidades, habilidades, competências que as pessoas não adquirem na escola. E se for do neném, também não. E se for daquele que não tem ensino superior, menos ainda. Portanto, de alunos para desempregados. E nós temos ainda, para aqueles que concluem o curso, aquela metade que termina o curso, nós temos um outro problema: a perda de prestígio do diploma. Nessa área de ciência de dados, nessa área de computação, isso e tudo, o que vale mais? O diploma de uma universidade ou o que vale mais é um certificado de um curso de 90 horas feito numa empresa educacional, não estou falando de instituição de ensino, numa empresa educacional que efetivamente ensina o que é preciso. Voltando à evasão. Só para lembrar, evasão não significa somente problemas financeiros. Eu disse isso no início, mas existe uma taxa de desencanto. A taxa de desencanto, o melhor exemplo que nós temos é a evasão da universidade pública, USP incluída. E essa situação, né, mostra claramente que o problema não é apenas financeiro. O problema é de como é o ambiente, como é que é estruturada a jornada do aluno dentro da instituição, de que maneira esse aluno é recebido, qual é o layout da sala de aula, né? Qual é a metodologia de ensino que é utilizada, como é que esse professor está sendo preparado para, entre aspas, dar aula. Ele entende o aluno como cliente, ele está disposto a ter um compromisso pelo sucesso do aluno. Essa é a missão da universidade. Compromisso da universidade é com o sucesso do aluno. Sucesso do aluno, para nós, significa não é nem empregabilidade, é trabalhabilidade. Ele tem que ter, na verdade, abertura, não para trabalhar num determinado emprego em diferentes empresas. Isso é empregabilidade. Ele é especialista no setor e ele tem emprego em diferentes empresas para isso. O que é importante mesmo, gente, na verdade, é que ele tenha condições de empreender,
que ele tenha condições de fazer coisas diferentes. E lembrando o seguinte, aí, eu estava falando do mundo do trabalho, né? Vamos só lembrar rapidamente desses 3 pontos. Eu estava falando agora do empreendedorismo, da questão da trabalhabilidade, que é aquela possibilidade que o indivíduo tem de gerar renda em diferentes atividades, em diferentes empresas, ou empresas individuais, né? Ou em ações que o levam a ter uma atividade de empreender diferente de tudo aquilo que estava sendo feito. Vocês se lembram que há muitos anos atrás, a pessoa que trabalhava em casa era sinônimo de fracasso? Acho que hoje é bem diferente, né? Quem trabalha em casa hoje pode conseguir um sucesso tão grande. Quem traz os filhos, né, a homeschooling, para aprender dentro de casa, tem um tratamento diferente hoje. Talvez no Brasil nem tanto, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, muito grande. Nós começamos com a era do emprego. E a era do emprego era aquele. Emprego era um para o resto da vida, era igual casamento. A pessoa, a gente casa para viver uma vida com uma mulher. Mas o indivíduo, quando ele era contratado por uma empresa, era como um casamento. Era comum as solenidades de receber um relógio de ouro depois de 25 anos trabalhados na mesma empresa, e às vezes no mesmo cargo. A empregabilidade são as competências, né, específicas para gerar possibilidade de emprego naquelas competências em mais de uma empresa. E a trabalhabilidade está ligada ao empreendedorismo e que dá a ele diversas possibilidades. É onde nós estamos no mercado atual, onde as competências exigidas mudam a todo momento. E que nós ainda não estamos. Nós estamos começando a discutir competências e habilidades, né? Mas praticar isso daí, né, está um pouco atrás ainda. E eu gostaria, o Diógenes, manda ver. Hoje, se eu quiser fazer com que a universidade não sofra tanto com essa situação de ficar sem condições de atuar bem, né, fazendo aquilo que é necessário com os seus alunos, né, é preciso ver o que é que a indústria e o governo querem. O que eles precisam, né? E a hélice tríplice, né, mostra bem isso. Os contatos entre a universidade, a indústria e o governo geram uma coisa importantíssima, que no Brasil a discussão está sendo simplesmente ridícula. Nós precisamos de universidades híbridas. E nós estamos discutindo EAD. Eu não sei qual é a diferença de um projeto pedagógico, de um curso, se ele é EAD ou se ele é presencial. Vai me dizer que o projeto é diferente, o conhecimento vai ser diferente, né? Quem acompanha o CM News, nós temos assim um fórum de discussões de todo dia lá, e uma das coisas que a gente outro dia apareceu lá foi assim: olha, eu me lembro do tempo do conselheiro, esqueci o nome dele agora, mas um conselheiro que deixou claro isso daí. Não existe projeto pedagógico A ou B. A para presencial, B. O que existe é o curso. O curso pode ser apresentado, seja no presencial, seja no EAD. Mas se eu quiser avançar, eu preciso trabalhar com o conceito de hibridismo. Aliás, o conceito de híbrido é do mercado de trabalho, é da medicina, é da educação, né? E nós ainda estamos discutindo se ele é de verdade. O que nós estamos fazendo e oferecendo de modelo híbrido de ensino é brincadeira.
Nós estamos muito fracos, fraquíssimos nesse conceito. Híbrido não é metade presencial, metade EAD. Seguinte, quase concluindo, disrupção na área acadêmica, gente, significa, na verdade, a gente lembrar, mas também, né, tomando como base todo aquele alicerce que o Fernando apresentou, lembrar, assim, como é que nós estamos trabalhando agora o conceito das soft skills. Como é que nós estamos descobrindo quais são as competências que o mercado necessita e exige? Como é que nós estamos trabalhando a pedagogia maker? Nós temos professores maker, porque eu só vou ter aluno maker se eu tiver o projeto pedagógico e se eu tiver professor especializado nisso. Meter a mão à obra. Né? Se eu não sei fazer, não significa mais que sei ensinar. Para eu ensinar, eu tenho que saber fazer. Esse é o grande desafio do ensino superior. E talvez essa seja uma das causas da queda vertiginosa de um curso relativamente simples como a administração. Veja bem. O professor, além de maker, hoje nós precisamos do professor mentor. Nós precisamos de um professor que seja animador de torcida. É aquele cara que chega na sala de aula ou num grupo de alunos, né? E ele levanta o moral da turma. Ele tem coisas para contar, ele prende a atenção, ele tem novidades, ele faz a diferença. Outra coisa que nós temos que ver hoje é a questão do conceito de plano de carreira. O plano de carreira tradicional, aquele que no máximo era assim, curso A, mais um curso de pós-graduação, de especialização, de mestrado, de doutorado, ponto final, esse é o cara super preparado para vencer na vida. Até que surgiu o conceito do Long Life Learning. E o Long Life Learning talvez seja a maior oportunidade de disrupção que exista para as instituições de ensino dispostas a fazer a diferença. Porque a quantidade de pequenos cursos, os MOOCs, né? Os Massive Online, são realmente os cursos que entram aqui tranquilamente e que, na verdade, as instituições poderiam fazer isso daí com enorme sucesso, embutindo isso daí dentro da sua matriz curricular. E, no entanto, olha, quando eu estou dizendo essas coisas, é porque são coisas que poderiam apaixonar o aluno. E se o aluno é apaixonado, ele não sai. Ele faz de tudo para continuar na instituição. A educação mobile e o EAD é um outro problema, né? O desafio para a escola, nós sabemos, é botar o curso aqui dentro. Né? E isso daí não significa necessariamente um curso à distância. Eu estou falando de um curso presencial à distância. Okay? Sabe quando eu vi a primeira vez isso? Foi no ano 2000, quando eu fui fazer um curso em Michigan. Eu vi os alunos de engenharia assistindo aula nos bancos debaixo de árvores, lá no campus. E nós estamos com esse problema. O híbrido, eu disse para vocês. E deixei por último aquilo que talvez seja a coisa mais importante, porque é muito falada do Brasil, mas não é uma verdade. Colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, olha, eu devo ter feito mais de 1000 PDIs. Em todos, nós escrevemos isso. Né? Só que ela sempre foi, e hoje ainda é, uma grande mentira.
Nós não temos o aluno no centro do processo ensino-aprendizagem. Nós precisamos colocar. E quando eu digo isso, não estou dizendo assim, então ninguém faz. Não, existem raras e belas exceções. Mas se você for procurar no geral, você vai ver como que isso daí vai participar da queda do número de alunos dentro das instituições. Seguinte, portanto, quero só destacar Lifelong Learning e o novo plano de carreira. Plano de carreira hoje, as instituições um pouco mais avançadinhas, mas também porque é da moda, ela colocou isso daí como atividade. Né? O plano de carreira, plano de vida. Né? No ensino médio chama plano de vida. Eu acho engraçado ter uma neta de 14 para 15 anos, o colégio dela, que é um bom colégio aqui de Marília, né? Quer que ela faça o plano de vida dela hoje, com 14 anos. Falei, pô, eu tenho 80 e até hoje eu fico em dúvida do que eu quero fazer. Né? Mas, veja, lifelong learning. Pequenos cursos, pequenas atividades que, reunidas, podem fazer uma tremenda diferença. Porque aí você está livre do MEC. Você faz aqui o que você quer, o que a criatividade da sua equipe entende, o que o conhecimento e a competência dos seus professores têm para oferecer. Seguinte, eu coloquei aqui, não vamos parar isso aqui. Esse slide sozinho aqui daria uma nova live. Eu só quero mostrar para vocês rapidamente que a universidade disruptiva é a universidade empreendedora, porque ela, de cara, ela já traz um conceito fundamentais. Ela está inserida num ecossistema favorável. O que é um ecossistema favorável? Nós tínhamos, até há pouco, nós tínhamos a competição entre uma instituição contra outra. Hoje, cada instituição tem que ter o seu ecossistema. E a competição é entre ecossistemas. A instituição que não ainda absorveu o conceito de ecossistema, ela está muito mal na fotografia. Porque ela não tem como competir com outras organizações. Mas, na verdade, eu não vou detalhar isso aqui, mas eu quero que vocês lembrem que a universidade empreendedora ela está inserida num ecossistema favorável, com infraestrutura, internacionalização e capital financeiro. Essa universidade empreendedora ela desenvolve a sociedade do ponto de vista de inovação e de extensão e, do seu ponto central, ela se relaciona com a comunidade acadêmica através de uma cultura empreendedora e inovadora. Nós poderíamos aqui detalhar esses outros subitens de cada um deles, mas isso aí vai ficar para o próximo encontro. Eu quero só que vocês lembrem que essa ideia da universidade empreendedora não é uma coisa que não existe. Existe. E esse modelo aqui, nem fui eu que fiz, não, viu? Isso aqui é uma coisa que você encontra em livros e encontra lá no material da CAPES. Mas ele é realmente uma coisa fantástica. Existe um modelo. Qual é o difícil? O difícil é fazer. Por quê? Porque isso aqui dá trabalho. E, para a gente ir concluindo, eu gostaria, o próximo, Jorge, a universidade, na verdade, ela precisa... Né, o que o MEC faz conosco com as avaliações dele? Ele exige que nós sejamos especialistas em melhoria contínua. Ou seja, que nós melhoremos continuamente o que sempre fizemos. E por mais
que nós façamos isso, quanto mais nós fizermos isso, mais fracasso nós vamos ter. Porque não é isso que nós temos que fazer. Nós precisamos de coragem para fazer mudanças disruptivas. Lembre-se, nós vivemos a economia 4.0. Nós vivemos na sociedade exponencial. Nós não estamos mais na vida do 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos agora no 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, até dar a volta ao mundo. Outra coisa que eu queria lembrar é de que o Fernando lembrou bem tudo que é importante da tecnologia. Sem dúvida, tecnologia é fundamental, né? Mas o passo seguinte que nós temos que lembrar é de que alta tecnologia nós temos que ter, sim, né? Não existe possibilidade de você não trabalhar com ela, mas você não pode jamais abandonar o carinho, a emoção. High-tech exige que trabalhemos high-touch. Ou seja, nós precisamos lutar dentro das nossas organizações para conquistar mentes e corações. Isso daí, na verdade, tem um nome que eu trabalho, gosto de falar sobre isso há muitos anos. É quando nós queremos falar na ideia. Quando eu conquisto mentes e corações, eu consigo transformar os meus alunos em fãs. Transformar alunos em fãs, eu aprendi isso daí, sabe como? Lendo um livro sobre o Manchester United. O título do livro deles é Transformando Torcedores em Fãs. Por quê? Foi o primeiro time de futebol que se transformou num ecossistema. Ele é o clube que tem mais admiradores no mundo. Não é aquela ideia, um time de futebol, o Manchester United é de Manchester. Ele não é mais de Manchester, ele não é mais da Inglaterra, ele não é mais da Europa, ele é do mundo. O número de torcedores que eles têm na Ásia é um negócio inacreditável. Ou vocês acham que eles pagam tanto para os jogadores só para ganhar campeonato? Então, na verdade, transformar alunos em fãs cria o conceito de love mark, ou brand love. Mas o que é o significado disso? É que quando o aluno se transforma em fã da instituição dele, a lealdade dele vai além da razão. Ele é o defensor da escola. Ele não quer ficar na escola, só ele. Ele quer que os amigos e os conhecidos e os parentes dele também estudem nessa escola. Ele é o oposto do detrator, que é aquele que quer sair da escola e quer levar todo mundo com ele. O detrator nunca quer sair sozinho. Ou ele não quer abandonar sozinho. Né? Nessas pesquisas do Fernando, você consegue descobrir o detrator no meio daquilo. E é esse cara que nós precisamos tratar. Eu falei para vocês de um livro que foi lançado ontem. É esse aqui, A Estratégia do Motor 2, que provavelmente alguns de vocês já receberam agora também. Né? Quem é fã, né? É outra coisa, quem é fã do Salib e do Sandro comprou esse livro antecipadamente. Eu sou amigo do Salib há 35 anos. Né? Conheci ele na HSM, e somos amigos há muito tempo mesmo. E o que é, na verdade, a estratégia do motor 2? Você vai falar, isso tem a ver, isso é de empresa, não tem nada a ver com fábrica, não tem nada a ver conosco. Né?
Mas eu só gostaria de terminar mostrando para vocês dois resuminhos do que é isso. O motor 1 é o negócio principal atual da organização. Nós trabalhamos com melhoria contínua dos processos, com foco na redução de riscos e na máxima eficiência operacional. Isso aí não é muito parecido com alguma coisa que nós conhecemos, chamada instituição de ensino. Nós queremos trabalhar diplomando alunos, né, melhorando continuamente os processos para poder tirar nota boa com o MEC, né, e 99% dos nossos mantenedores, eles têm ojeriza a riscos. Então, e querem mais e mais eficiência operacional. Ou seja, toda aquela ideia de estratégia que o Fernando colocou antes, né, ele pode até concordar, assim, num primeiro momento, balançando a cabeça, mas na hora do vamos ver, ele fala assim, não vou arriscar nisso daí, não. E o que é o motor 2, essa estratégia do motor 2? O motor 2 é o motor da inovação, da disruptura. Ele representa projetos futuros e novos negócios sempre. Projetos futuros e novos negócios é aquilo que nós chamamos de ecossistema. A instituição não oferece mais apenas cursos de graduação, mas ela oferece um monte de outras coisas. Ela tem outros projetos lá dentro e ela precisa ter mesmo isso daí. E tem que abrir cada vez mais as suas matrizes curriculares. O motor 2 gera, dentro desse conceito de ecossistema, ele gera Caiu, acho. Acho que o Monteiro travou. Não sei se o pessoal da NUP ainda está. Estou aqui sim, Fernando. Deixa eu falar com o Lucas, que é o assistente do professor Monteiro. Só um minuto. Muito obrigado. Alô? Tudo bem?
Tá vendo? Voltou. Muito bem. Terminando isso aí, eu só queria dizer, o Motor 2, o foco dele é a busca por inovação que vai garantir o futuro do seu negócio, né? E isso daí vai servir de base para um outro evento que eu, Fernando, voltaremos a apresentar para vocês. E agora, nós gostaríamos, para aqueles que ainda resistem à fome, que a gente possa encontrar alguma questão que seja do interesse da apresentação. De todos nós, em especial, aquilo que foi tratado aqui hoje. Eu já tenho aqui perguntas que foram chegando, que, independentemente do chat. Eu pergunto para a Fernanda, não, Fabiana, para a Fabiana, se ela tem a lista de algumas questões que possam ser tratadas ainda agora. Oi, Fernanda. Fernanda não, Fabiana. Oi, professor. Hein? Fabiana, alguma questão? Sim. O professor está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. O professor Fernando, se o professor puder, tem uma pergunta aqui, que é como você enxerga, né, o futuro da educação utilizando a ciência de dados, né? Se puder responder rapidamente, né, em virtude do tempo. Tá. Legal. Eu acho legal aqui a gente fazer a distinção de como a ciência de dados pode ser aplicada na parte didático-pedagógica e como pode ser aplicada na parte de gestão. E essa divisão é mais didática do que em termos de algoritmos que são aplicados. Por quê? Quando a gente fala da área didático-pedagógica, a gente precisa pensar em duas coisas: personalização e tutoria. Lembra que eu falei lá atrás que o projeto do futuro que eu enxergava era uma escola para cada um? Uma escola para cada um é uma forma lúdica de falar do adaptive learning, que a gente está ouvindo falar faz tempo na área de educação. Mas essa personalização e tutoria que estão associadas ao conceito de adaptive learning está cada vez mais próxima do momento dela chegar. Por quê? Porque a gente tem velocidade dos algoritmos, tem dados disponíveis para enxergar o aluno e tem metodologia para isso. Então, olhando na parte didático-pedagógica, eu acredito que o adaptive learning é a próxima fronteira. Algumas escolas já estão implantando, já estão até no segundo ciclo de implantação. Eu venho acompanhando isso, mas eu acho que isso, em escala, em difusão, e vai fazer toda a diferença. Não é uma evolução na educação, uma revolução que vai acontecer na educação. Então, olhando a parte didático-pedagógica, eu acredito que personalização e tutoria auxiliada, né, amparada por ciência de dados, por IA, é a próxima fronteira. E aquele relatório que eu mostrei para vocês, que, olhando agora para a gestão, que é a IA generativa, eu acredito muito na assessoria do gestor por meio de agentes inteligentes. Esses dois projetos estão em laboratório aqui, na nossa empresa. Então, a gente está trabalhando bastante, estudando bastante Adaptive Learning, e coletando dados, olhando para todas as dimensões do aluno, para fazer sugestões não só de material didático, olhando para o tipo de inteligência dele, mas os pontos fortes, pontos fracos do aluno,
Como também a gente está avançando bastante no treinamento de agentes de IA para servir como um assessor, um braço direito da gestão. Então, é por isso que eu quis fazer essa divisão de gestão e a parte didático-pedagógica. É assim que eu enxergo. Perfeito. Obrigada, professor. Imagina. Mais alguma, Fernanda? Fabiana? Não, professor, acho que em virtude do tempo, né? Acho que a gente poderia encerrar por aqui. Eu tenho aqui, estou procurando aqui, eu tenho pelo menos mais uma pergunta aqui para o Fernando, que é a questão daquele cálculo da não receita que você apresentou. Né? Aqui eu reservava. Aquilo lá é assim. Como é que você fez aquele cálculo? Tá bom. Hoje a gente tem na nossa base dados robustos suficientes para chegar com alto grau de precisão na perda financeira da evasão. O que a gente tem que levar em conta aí? E como a gente tem robozinhos de coleta de informação, a gente tem, além de dados, microdados de censo, microdados que estão disponíveis, né, públicos, a gente também coleta preço de mensalidade, e assim como a gente tem bastante informação coletada junto ao EMEC. Com isso, a gente tem para cada instituição quais são os cursos da instituição, qual é o período de integralização daquele curso naquela instituição. Então, engenharia, 5 anos, 6 anos, medicina, quantos anos, o período de integralização é importante. E também a gente tem, pela movimentação dos dados no censo, a gente consegue determinar a evasão. Então, com a evasão total e pela nossa experiência, pela distribuição da evasão, quantos alunos que ingressaram e evadem no primeiro ano, quantos evadem no segundo? Essa taxa também é fundamental. Eu vou olhar o contrato financeiro do aluno desde o momento que ele evadiu até o momento que ele estaria se formando. Então, quanto de receita esse evasor deixou de remunerar a instituição de ensino? Então, é um cálculo que a gente sai de um microdado, a gente tem que olhar curso a curso, todos esses dados que eu falei, todos esses atributos de cada curso da instituição, e aí a gente vai consolidando no nível superior, que é a instituição de ensino, até chegar. Então, a gente tem por modalidade, EAD, presencial, a gente sabe a evasão total, sabe a perda financeira, sabe quanto representa 1% da evasão na instituição, os ganhos que ela vai ter. De qualquer instituição de ensino do Brasil, a gente consegue ter esses dados. Então, foi isso que eu apresentei lá no começo. Temos uma outra questão aqui, que pode dizer um pouco para mim, um pouco para o Fernando, né? Mas a Michele colocou: após a pandemia, estamos recebendo muitos adolescentes com problemas psicológicos e psiquiátricos. Uhum. Esses alunos tendem a evadir com mais facilidade. Uhum. Como gerir esse problema em uma instituição cada vez mais orientada pelo sistema de competências? Uhum. Pode ficar à vontade, Monteiro. Eu posso falar que, em termos de ciência de dados, a gente detecta isso. É que foi muita correria, mas a gente consegue, por um algoritmo de agrupamento, olhar similaridades entre pessoas. E a gente tem setores distintos da instituição que se ocupam de cada perfil. Grosso modo, a gente pode determinar quem tem dificuldade de aprendizagem, quem tem dificuldade de engajamento, que é mais ou menos esse senso de pertencimento àquele mundo, àquela instituição, que é outro setor competente,
que deve tratar, ou, como você disse lá, o problema financeiro, né, de quem evade. Então, grosso modo, só para ficar didático, esses 3 perfis são detectáveis por meio de estratégias de ciência de dados. Eu estou falando diagnóstico, aí eu vou passar a bola para você, falar qual é o remédio para esse diagnóstico. Você vai ser o médico, aí. Eu fui o radiologista. Olha, Michele, o que eu vejo, eu ainda brinquei, eu disse que o aluno hoje que chegou ao ensino superior é da geração Z. Eu falei brincando, mas eu brinquei com um negócio sério, né? Eu disse que a geração Z é uma geração mimimi, né? Muitos alunos, muitos jovens são realmente assim, eles são todos cheios de vontade, cheios de problemas, eles não têm garra, eles não enfrentam, né? Eles são meio assustados, mas existem aqueles que as consequências da pandemia e do tempo de ficar fechado em casa causaram traumas seríssimos, né? E eu acho hoje muito difícil assim que uma família não tenha alguém, não só jovens, não tem alguém na família que não esteja com problemas psicológicos ou psiquiátricos fruto desse período. Nas instituições de ensino, e eu creio que mesmo nas empresas, de um modo geral, nós precisamos colocar, não só, se eu tenho que na escola, eu tenho que colocar o aluno no centro do processo. Colocar no centro do processo é uma coisa fácil de falar e difícil de fazer. Por quê? Eu preciso, você deu um exemplo de dores do aluno, né? E nós precisamos verificar quais são os remédios que podemos receitar para tratar disso daí, para evitar a evasão. E o que é preciso? Eu citei um exemplo, né? A tutoria psicológica, a orientação pedagógica, que os alunos estão meio perdidos. Eles sempre estudaram no presencial, de repente, tudo à distância. Terminam a distância, volta para o presencial. O medo de morrer, porque cada um sentiu na pele os problemas de algum caso na sua família ou de alguém próximo. Então, as instituições de ensino que trabalham com projeto pedagógico por competências, eles não podem hoje ser exclusivistas. Trabalhar por competências é necessário porque o mercado exige, mas nós temos que lembrar que pessoas são entidades sociopsicológicas autônomas. Cada uma delas tem problemas, tem aspirações, tem necessidades que precisam ser atendidas. E a instituição que quiser honrar esse nome, a instituição de ensino, que quiser honrar esse nome, ela tem que ter cada vez mais atuante aquele setor de aconselhamento, não só aconselhamento pedagógico, aconselhamento psicológico, né? Aconselhamento para o mercado de trabalho. Esses itens não podem mais constar do projeto apenas para atender o MEC, para dizer que tem. Mas isso aí tem que trabalhar realmente. As instituições que veem o aluno com uma série de situações que precisam ser tratadas além da sala de aula, além que eu estudo, né, a persona, eu sei quais são os problemas que esse aluno enfrenta, eu começo a ter necessidades de ter outros profissionais, né, que vão ajudar a cuidar disso daí. As aspirações
as necessidades dos alunos são hoje, e principalmente as dores. Essas dificuldades que esses alunos apresentam, um problema psicológico, problema psiquiátrico, isso daí, se eu não tratar adequadamente, eu estou expulsando o aluno. E depois nós não sabemos por que ele sai. Ou então, ele vai ser taxado de fracassado por isso ou por aquilo. Porque é mais fácil para a instituição fazer isso do que cuidar adequadamente. Lembrando, cada aluno que sai é uma não receita que vai aparecer lá na conta da evasão. É por isso que nós precisamos cuidar desses alunos cada vez mais. E até mesmo, gente, não apenas por causa da não evasão, da não receita, mas por uma questão de humanidade, de respeito pelo ser humano. As escolas precisam fazer isso. O ensino superior, isso daí não é frescura. Isso daí é necessidade premente. Se pude te ajudar, tá bom. Legal. Bom, gente, nós passamos da hora. Bastante. Tá, vamos ver se da próxima vez a gente começa mais cedo ou muda de horário. Tá? Mas eu fico feliz de poder ter estado com vocês até agora, com o Fernando, e acredito que para mim, é um motivo de alegria poder relembrar de tantas coisas que, em tantos seminários, em tantas palestras, em tantas consultorias, eu já disse, já falei, já orientei, já ensinei. E agora, né, nesse momento, nós precisamos cada vez mais voltar ativa, porque a nossa cota de contribuição tem que continuar acontecendo. A idade chega, mas enquanto você tiver saúde, enquanto você tiver força, você tem a obrigação de contribuir e tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Um grande abraço. E Obrigado, parabéns professor. pelo seu trabalho. Parabéns. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.